Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Deus muito os abençoe neste tempo de culto e de adoração ao Senhor. Quero aproveitar, já que fui convidado para pregar nesta manhã, estou com a palavra, reforçar o convite do pastor para o próximo domingo, quando iremos levantar ofertas para a nossa congregação lá nos Estados Unidos. Sabe, fiquem assim chiques, dá uma ajeitada aí na coluna. A nossa igreja tem uma congregação nos Estados Unidos da América. Nós temos uma congregação em Boston. Quando perguntarem para vocês assim, como é o ministério da Igreja Presbiteriana de Sorocaba? Não vou dizer nada, só vou falar uma coisa. Temos uma congregação em Boston, Massachusetts. Olha só. Glória a Deus, né? Soa bonito, né? Graças a Deus pela vida do presbítero Kleber, que tem trabalhado lá. Mas gostaram da parte boa? Sim, né? Mas nós temos um compromisso, irmãos, de por 6 meses, primeiramente, estarmos colaborando com eles. Presbítero Kleber está aqui por questões de trabalho. Temos orado para que a situação de visto dele se resolva o mais rápido possível, para que ele possa retornar às suas atividades lá e para o campo missionário que Deus o chamou. Por isso o presbítero Sebastião quer pedir para vocês o seguinte: sabe aquela pizza gostosa? Eu só gosto de pizza de queijo. Não sei porque colocam outros ingredientes na pizza. Para mim, pizza é de queijo. Sabe aquela pizza generosa de queijo? Essa semana você não compra ela. Você vai se abster dela. Você vai renunciar a este prazer gastronômico, para que você possa fazer uma oferta generosa no próximo domingo. Sabe aquele hambúrguer assim, caprichado, com aquele... Como é que chama aquela mistura de carne? Como é que falam? Vocês falam aquele blend, sabe? Vocês falam assim, não vou desfrutar dele. Eu vou deixar de comê-lo. Vai melhorar o shape e vai colaborar com a expansão do reino de Deus lá na nossa congregação em Boston. Então eu peço a vocês, em nome de Jesus, que sejam orando e tragam uma oferta que seja suficiente para as necessidades daquilo que nós nos propomos a colaborar com a igreja lá em Boston. Eu farei isso. Mandarei uma foto para vocês da não pizza essa semana. Você sabe aquelas fotinhos que a gente manda para os amigos? Eu mandarei uma não foto, porque eu quero domingo colaborar com os irmãos, juntos com os irmãos nisso. Então são motivos, meus irmãos, de muita alegria. Congregação lá em Boston, eu e o pastor Wellington estávamos orando sobre o projeto de educação cristã que estamos desenvolvendo e queremos apresentar ainda este ano à igreja. Um sonho nosso de estruturarmos mesmo o nosso departamento de educação cristã, precisando de mão de obra para nos ajudarmos, falta braços. E de repente a gente recebe no conselho para uma conversa o licenciado Luiz Felipe, que não é o Pondé, é o Souza, mas enfim, motivo de bênçãos do Senhor para a nossa comunidade. Temos agora o nosso missionário lá no Iraque, nosso missionário, Tiago Charaba, nosso missionário. Nós temos que orar por eles, não somente orar por aquela família, nós temos que sermos parceiros dele naquele trabalho maravilhoso dele lá entre os curdos. Dito tudo isso, de maneira introdutória, porque eu ia contar aquela piadinha, mas não vou mais, que vocês vão almoçar mais cedo hoje, mas depois dessa introdução longa, não posso prometer isso para vocês. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 13. Estamos estudando as parábolas do reino do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Lerei os versículos 24 a 30. Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30.
a conhecidíssima parábola do joio e do trigo. Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Assim nos diz o escritor sagrado: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, no momento único da nossa experiência enquanto discípulos do Senhor, nos ajuntamos para proclamar entre as nações, nesta cidade de Sorocaba, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que a realidade do Evangelho transformou as nossas vidas, transformou a nossa existência. Por isso estamos aqui nesta manhã, cultuando o Deus da nossa salvação e anunciando a esta cidade a realidade da nossa fé e a realidade da nossa esperança. Cremos no Deus vivo e verdadeiro que irá julgar tanto vivos como mortos. E nesta hora bendita, Senhor, tua palavra foi aberta, ela foi lida. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor mesmo aplique as verdades eternas contidas na tua palavra. Que de maneira nenhuma, Senhor, eu possa ser empecilho para que os meus irmãos possam ser edificados nesta manhã pela realidade e pelos ensinos do Evangelho bendito do nosso Senhor Jesus. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, eu e os meus irmãos, dependentes tão somente do Senhor, da revelação do Senhor, da ação, da mediação do Teu Santo Espírito, para que possamos ser cheios de Ti, edificados por Ti, orientados por Ti, admoestados por Ti, exortados por Ti, Senhor. Esse é o desejo sincero do nosso coração nesta manhã, por isso oramos. Em nome do Senhor desta igreja, do Senhor das nossas vidas, Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, por meio de quem oramos. Amém. As parábolas, meus irmãos, do reino de Deus apresentadas por Mateus são de vital importância para todas as épocas, para o tempo presente, assim como foram para os primeiros e privilegiados ouvintes que ouviram o próprio Senhor Jesus apresentando estas benditas e necessárias lições. Jesus, meus irmãos, é claro ao afirmar que seu método, um terço dos seus ensinos são parábolas, tinha como fim principal a edificação dos discípulos, a edificação, o fortalecimento espiritual deles e a prepará-los para os desafios do chamado cristão. O Senhor Jesus sabia das lutas e dos enfrentamentos que aqueles homens iriam passar. O Senhor Jesus sabia das lutas e dos nossos desafios. Por isso as parábolas que contêm essa sabedoria bíblica têm como fim nos preparar, nos edificar para os desafios que temos enquanto discípulos do Senhor Jesus. Precisamos, meus irmãos, ter em mente
isso em mente, a centralidade da igreja nos propósitos eternos do Senhor e seu papel único como proclamadora da mensagem divina aos homens. Às vezes perguntam para nós assim, os irmãos mais antigos, irmãos como nós, mais antigos, teremos um culto de evangelização? Causa estranheza aos meus ouvidos isso. Todos os cultos são o anúncio da nossa fé, da nossa esperança e das verdades do Evangelho. Quando celebramos a ceia, anunciamos entre os povos a nossa esperança na volta bendita do Senhor Jesus. Por isso a centralidade da igreja nos propósitos divinos do nosso Senhor. A pergunta que eu quero responder nesta manhã, à luz da sabedoria bíblica desta parábola tão conhecida, a pergunta que eu quero responder nessa manhã é como devemos reagir? Como devemos reagir diante da presença do mal em nosso meio? A parábola trata disso. Esse é um tema nevrálgico para nós. Como devemos reagir diante da presença do mal em nosso meio? E se eu fosse dar um tema à minha mensagem nessa manhã, eu diria que são encontros e desencontros neste tempo de missão. Encontros e desencontros nesse tempo de missão. Versículos 27 e 28a dizem o seguinte: Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Não semeaste a semente bendita, Senhor? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Esse é um tema, meus irmãos, que tem produzido muito questionamento, muita reflexão na história da igreja, a questão do mal. E essa parábola trata disso. Eu gostaria de tentar responder isso nesta manhã, à luz do ensino do nosso Senhor Jesus. E a primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês, que eu considero central, é que se o propósito das parábolas do reino, é preparar os discípulos para as adversidades da vida, do preço do discipulado, como nos ensinou Dietrich Bonhoeffer, é, portanto, central termos uma compreensão clara de quem nós somos. Quem nós somos? Temos que responder a pergunta: como devemos reagir diante da presença do mal em nosso meio? Como? Mas é central termos uma compreensão clara de quem nós somos. Quem nós somos? O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou o quê? Que semeou o quê, meus irmãos? A boa semente no seu campo. Versículo 24. Eu e você, nós somos em Cristo Jesus a boa semente do Evangelho. Isso é uma doutrina caríssima a nós reformados. Qual doutrina, presbítero? Nossa irmã de Janira, que gosta das doutrinas da palavra de Deus e da tradição reformada. Qual doutrina? A certeza da nossa salvação. A certeza da nossa salvação. Nós somos, meus irmãos, portanto, em Cristo Jesus, a boa semente do Evangelho.
Nós somos a boa semente do Evangelho e devemos viver com intensidade esse fato. Vivemos em tempos estranhos. Vivemos em tempo onde tudo tem se colocado em dúvida. Tudo hoje é relativo. Vivemos no tempo das letras, não é verdade? A gente até se perde nessas muitas letras. L, G, B, T, Q, I, A, mais, X, Y, Z, eu não sei mais. Mas nós temos que ter firmeza naquilo que nós somos, daquilo que nós fomos chamados a ser. Nós temos que carregar no nosso peito um ser bem exagerado, sabe? O pessoal das artes é um ser bem exagerado de cristãos. Em todos os lugares, em todas as esferas, usando um termo de Abraham Kuyper, em todas as esferas, nós temos que nos posicionar de maneira clara da nossa fé e da nossa identidade, que, como poeticamente nos ensina o pastor Ricardo Barbosa, repousa no batismo. O nosso velho homem foi morto, e agora é um novo homem, com a imagem do Senhor restaurada. Assim nos diz o texto sagrado, meus irmãos. Quero usar alguns textos do Novo Testamento para firmar bem essa realidade daquilo que nós somos. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, afirma o apóstolo Paulo, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Anelamos com fé e esperança a glória bendita que está reservada para nós, que somos filhos de Deus. Mas existe a nossa responsabilidade nesse processo. Existe o nosso compromisso. Sermos o quê? Participantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrimentos estes que levaram o nosso Redentor à morte da cruz por amor de cada um de nós. E a nossa resposta a isso é sermos participantes dos seus sofrimentos. E como presbítero, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, vivendo uma vida de fidelidade ao Evangelho em todos os lugares em que o Senhor tem nos colocado, dizendo não a toda a realidade que não está conforme a palavra de Deus. Nós somos esta presença bendita e fiel de Deus no mundo, como co-participantes do sofrimento de Cristo. Quando dizemos não às muitas tentações da cultura do nosso tempo, quando dizemos não à realidade do pecado, quando dissemos não às falsas ofertas da nossa cultura, nós somos participantes do sofrimento de Cristo. De maneira assim bem suave, soft, quando renunciamos a pequenos prazeres, para sermos generosos em nossas ofertas para a obra missionária. O Senhor mesmo nos ensina, o apóstolo Paulo, pois nós somos cooperadores. Eu li o texto de Romanos 8, 16 e 17, perdão. Pois nós somos cooperadores de Deus. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. O que nós somos? A boa semente de Deus plantada no mundo, que produz frutos de justiça,
frutos que saltam para a vida eterna, frutos que manifestam a presença do reino de Deus na realidade do aqui e do agora. É isso que Paulo fala. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Acaso nós podemos esconder um edifício? Nós que somos das antigas, que vivemos no tempo que haviam pouquíssimos prédios em nossa cidade, quando os prédios foram aparecendo, o que a gente via? Só isso, os prédios. Acaso nós podemos esconder debaixo da terra um edifício? Podemos. Assim como nós não podemos nos esconder diante do nosso chamado e da nossa vocação. Nós não podemos nos esconder. Vivemos nesse tempo onde todo mundo tem o seu lugar de fala. E nós temos o nosso. Eu sou um crente presbiteriano em Cristo Jesus. O que guia a minha vida e a minha existência é a realidade do Evangelho. Os meus valores são os valores do reino de Deus. Por isso eu oro, venha o teu reino. Por isso oramos isso, venha o teu reino. Porque somos criação de Deus, diz o apóstolo Paulo. Realizada em Cristo Jesus, para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, capítulo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Para quê? Com qual propósito? Com qual fim? Boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Intencionalidade, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O evangelho que nos alcançou não é o evangelho da vida mansa, como nos ensina J. Packer. Não é. É o evangelho da renúncia, é o evangelho do sacrifício, é o evangelho de sermos usados por Deus para realizarmos as obras que o Senhor mesmo preparou antes para que nós as realizássemos. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Quero concluir com mais uma citação, esse meu ponto. Eu gosto demais dela, 2 Coríntios 2,15. Porque para Deus nós somos o quê? O aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo, no mundo de injustiça, no mundo de iniquidade, perdão, meus irmãos, no mundo que fede, porque o mal tem cheiro ruim, a injustiça tem cheiro ruim, desagrada, embola nosso estômago. Quem nós somos? Quem nós somos, meus irmãos? Como podemos aplacar a realidade do mal que graça no nosso meio? Como? Sendo de fato cristãos. Porque somos o aroma de Cristo. As irmãs queridas, olhem para mim agora. Tem coisa mais gostosa de que chegar na casa, aquele cheiro de casa limpa? Hein? A gente deitar na cama, não vou fazer propaganda, né? Mas aquele cheiro daquele amaciante que a gente conhece tão bem e é tão bom, né? A gente encosta a cabeça no travesseiro, sente o quê? Aquele cheirinho daquele amaciante gostoso. Eu sou supermercadista, não vou fazer propaganda aqui. Então é isso que nós somos. Nos ambientes em que o ar está carregado, em que o ar está saturado, onde não há pureza, a presença bendita nossa produz o quê? Produz esse cheiro, esse aroma, essa presença do Espírito Santo no ambiente que é carregado de pecado. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Então, discernimos aquilo que nós somos, aquilo que vocês são. Não se esqueçam disso.
filhos e filhas amadas pelo Senhor, onde nada pode nos separar dessa realidade, afirmou o apóstolo Paulo em Romanos. Nada pode nos separar disso, nada. Nem a morte, meus irmãos. Nada pode nos separar. O credo apostólico traz essa... Acho que vocês nunca se perceberam disso, nem eu. Esses dias atrás estava ouvindo um mestre e pude perceber isso. Reverendo Guilherme de Carvalho, lá da Igreja Esperança de Belo Horizonte, falava sobre o credo apostólico e ele dizia assim: vocês já perceberam a ironia? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ficou registrado, um dos documentos mais antigos da tradição cristã, registrado para toda a história da igreja, que o nosso Redentor padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. E o que aconteceu? Representando os poderes da terra. Os poderes, a capacidade do homem de gerar riqueza, de gerar poder, de gerar dominação, de ser uma nação hegemônica, o poder máximo da realidade daqueles dias. O Senhor Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. E o que aconteceu ao terceiro dia? O que aconteceu? Ele ressuscitou. Nada dos poderes terrenos podem ter efeito sobre a realidade do Senhor ressurreto, nada. E hoje, essa realidade se repete. Os poderes da terra, da cidade dos homens que tanto brilham, o que eles podem fazer? Nada. Guilherme de Carvalho nos ensina que na ressurreição de Cristo todas as coisas se tornaram obsoletas. Tudo se tornou obsoleto. A parte de Cristo, morte. Com Cristo, vida em abundância. Essa é a realidade da ressurreição. Então temos que discernir isso, aquilo que nós somos. Segundo ponto, para tentarmos responder à pergunta. Temos que discernir agora a presença do mal em nossa realidade. E a parábola do joio nos permite discernir isso em duas frentes distintas. Duas frentes distintas. A presença do mal dentro da igreja. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Discernimento, meus irmãos. Discernimento é a palavra que deve orientar os nossos corações para essa realidade da presença do mal dentro da igreja. Os meus irmãos da classe de escola dominical, sempre muito pacienciosos com o presbítero e o professor, estudaram longamente comigo a história das doutrinas, a história dos dogmas, onde pudemos perceber o mal do falso ensino dentro da igreja, os males produzidos por aqueles que são o joio dentro da igreja, produzindo doutrinas espúrias e desviando a muitos do caminho bendito do Senhor. E essa realidade hoje se faz presente, o mal em nosso meio. Por isso a palavra de alerta para nós é discernimento, porque o próprio Senhor Jesus afirmou isso de maneira definitiva. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos aqueles que estão no nosso meio e dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. 1 de João 2,19, de maneira muito dura, o apóstolo faz essa afirmação. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles saíram do nosso meio. O falso ensino, meus irmãos, é produzido onde? Onde é o celeiro das heresias? Não são os pagãos que fazem isso.
não são os incrédulos. É o joio que está inserido dentro das nossas comunidades. Por isso a palavra é discernimento. Discernimento. Temos que ser como os de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica. Aqueles que nos ensinam, aqueles que nos lideram. Discernimento. A presença do mal dentro da igreja requer de nós discernimento e prudência. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, segundo Provérbios 22:3. Por isso a nossa igreja, ela é tão cuidadosa na formação e na escolha dos seus pastores. Por isso a nossa igreja é tão cuidadosa na escolha e no preparo dos seus oficiais. Às vezes os irmãos acham que isso é exagero nosso. Não é. É zelo, prudência e discernimento. Só para descontrair, muito sério. Licenciado Luiz, todo feliz, né, que vai trabalhar na nossa igreja, na 6ª igreja presbiteriana organizada no Brasil. Daí o pastor falou para ele: você vai trabalhar junto com o presbítero Sebastião, lá na educação cristã. Ele falou: não posso renunciar? Não posso renunciar? Tem esta casa e tem os presbíteros, irmãos. Não é fácil, não. Não é fácil, os irmãos sabem disso. Então, prudência e discernimento. O nosso pastor tem nos alertado constantemente sobre os perigos daquilo que nós temos ouvido e visto nas redes sociais, desses pseudo-pastores das redes sociais. Discernimento, meus irmãos, cuidado daquilo que eles estão querendo captar o seu coração, os seus ouvidos e a sua mente. O melhor lugar para você ouvir a palavra bendita de Deus é na sua comunidade de fé. Qual é o melhor lugar? Na sua igreja. Então, discernimento e prudência. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio, e o tolo não se apercebe disso. Então, 2 movimentos: o joio dentro da igreja, a presença do mal dentro da igreja, e podemos inferir também a presença do mal no mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A realidade do mal. Veio o inimigo e plantou o joio, plantou o mal. O mal é uma realidade. 2 movimentos distintos, então, devem orientar as nossas ações diante da ação do mal do mundo, porque nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos para o que nós somos chamados. Nós estamos conscientes dos sofrimentos que vamos passar. Nós temos essa clareza de discernimento. Nós compreendemos quem nós somos. 2 movimentos, então. Testemunho. Nós somos chamados a isso como igreja. Somos o quê, meus irmãos? Como o Senhor Jesus afirma no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós somos o sal da terra. Nós somos agentes da manifestação do reino de Deus no mundo. Qual o propósito do Senhor ao apresentar as parábolas do reino de Deus aos seus discípulos e a nós? Para que nós tivéssemos a compreensão clara que nós seríamos esses agentes de Deus, da manifestação do reino de Deus no mundo. Se há maldade no mundo, e isso é uma realidade indiscutível, necessariamente por parte da igreja e dos seus filhos deve haver o quê? Bondade, dignidade, amor. É a nossa presença, o nosso testemunho fiel. Como nós aplacamos os efeitos deletérios do mal no nosso meio? Vivendo o evangelho pleno do Senhor Jesus. Deixando essa vida egoísta que nós temos. Irmãos queridos, nós somos egoístas. Nós somos imediatistas. Nós só estamos preocupados com as nossas demandas. Compartilhava com os nossos irmãos lá no PG, tempo de refrigério e de bênção que tem sido para nós.
orávamos por uma irmã que está passando por um problema de doença, e eu dizia aos irmãos, nós oramos, sabe, irmãos, assim, Senhor, abençoa. E acabou. Mas isso não é o nosso chamado. A nossa irmã está com uma doença grave, câncer. Nós sabemos a realidade dessa doença, do sofrimento dela, da espera do diagnóstico. Quando vem o diagnóstico, o tratamento, a dificuldade do tratamento, o tempo da espera, o preço do tratamento, nós temos que ser mais empáticos com a realidade do sofrimento. Não apenas assim, estou orando. Esses dias atrás eu recebi um testemunho, não sei qual é a palavra, um abrir de corações, o nosso querido irmão Paulo César Baruch. Vocês viram ele falando sobre os problemas da sua irmã? Alguns dos irmãos que acompanham nas redes sociais. A sua irmã que sofreu um AVC há um tempo atrás, sofre das limitações do AVC, agora foi acometida de câncer, sofrendo com o câncer, com o tratamento, e os problemas da demora do plano de saúde em fornecer o tratamento adequado. E ele dizia do seu sofrimento, a justiça já deu ganho de causa a eles, o convênio tem que proporcionar o tratamento, mas essa demora, então, esse sofrimento causado pelo quê? Do nosso irmão, da irmã do nosso irmão, da ganância, da presença do mal, como se o fim da realidade última fosse dinheiro. Então, por isso que nós combatemos o mal com o nosso testemunho, dizendo que existe uma realidade maior que essa, a realidade do Evangelho e a proclamação. Testemunho e proclamação. A pregação do Evangelho implica em denunciar a maldade dos homens. Nós somos chamados por Deus a denunciarmos toda a maldade, toda a injustiça. Não o silêncio, para não pagarmos o preço. Em nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nosso condomínio, nas esferas que o Senhor tem nos colocado. A pregação do Evangelho implica em denunciar a maldade dos homens. Discernimento e prudência com o mal que está no nosso meio. Testemunho e proclamação com o mal que está fora. Terceiro ponto, que a parábola nos ensina, e eu creio que ela é quase central no ensino desta parábola, é a questão da espera. Eu sei que todos vocês gostam de esperar. Praticando a difícil disciplina da espera. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita vocês separam então. Então, praticando a disciplina da espera. Nós somos o povo da espera. Nós somos o povo da espera. A nossa esperança e a nossa fé, elas crescem e amadurecem no tempo da espera, no tempo do Senhor. Eu sei que é difícil, lembrando aqui do pedido do Paulo César Baruch. Como é difícil esperar a justiça, como é difícil esperar a boa vontade do plano de saúde, porque a doença espera, o câncer para. Ele fala assim: vou fazer um stop, vou parar. Não, nós sabemos que essa doença é agressiva. Então, como é difícil para nós esperarmos. Mas nós esperamos no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27, 14. Presbítero, como esperar pode aplacar ou pode nos ajudar a responder à questão do mal no nosso meio? O texto vai nos explicar isso. Que o Senhor trará o quê? Juízo.
O joio será separado para a perdição, para o fogo, e o trigo para o Senhor. Existe uma realidade última que se cumprirá, meus irmãos. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Portanto, irmãos, diz Tiago, capítulo 5, 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Versículo 8. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É claro que não queremos esperar. Nós não gostamos de esperar nada hoje em dia. É claro que não. Temos muita dificuldade de entender os planos de Deus. Muita dificuldade. Estudamos agora o livro de Malaquias. O povo dizendo assim: a maldade compensa. A bondade não é premiada, mas a iniquidade compensa. Aquele povo de dura serviço tinha incapacidade de compreender. Já aprendemos isso, sem spoiler. Temos muita dificuldade de entender os planos de Deus e o cumprimento das promessas de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Temos a nossa agenda e queremos que Deus se adapte a ela. Nas palavras do profeta Isaías, não os meus caminhos, mas os teus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Nós, não os teus caminhos, Senhor, mas os meus caminhos. Por isso temos tanta dificuldade no tempo da espera. Temos a nossa agenda e queremos que Deus se adapte a ela. E as pessoas cobram de nós isso, né? Quando a gente é jovem, querem que a gente arrume um namorado, uma namorada. A gente começa a namorar, pergunta quando vai ser o casamento. Os coitados casam, o que perguntam? Para Evan com o Alex não precisam perguntar mais, né? Tá vindo o baby já, louvado seja Deus, a igreja crescendo. Quando vem o baby? O Vinícius também já resolveu esse problema, Sofia está firme, forte, bonita e feliz. Mas é assim, agenda. Deus tem a sua agenda. Deus tem o seu tempo. Nós falhamos e nos tornamos parceiros do mal. Parceiros do mal, prestem atenção nisso, meus irmãos. Quando colocamos a nossa agenda à frente da agenda de Deus. Quando queremos o plano B. Ricardo Barbosa nos diz assim, cito ele literalmente: o problema que os discípulos de Cristo enfrentam é que a pressa não forja uma fé madura. O problema que os discípulos de Cristo enfrentam é que a pressa não forja uma fé madura, mas sim cristãos ansiosos, manipuladores e inseguros. Ansiosos, manipuladores e inseguros. O processo que nos leva a confiar menos em nós e mais em Deus é lento. E nele aprendemos que Deus não está preso à pressa neurótica da nossa cultura. O processo que nos leva a confiar, então, menos em nós e mais em Deus é lento. Isso se chama maturidade. E nele aprendemos que Deus não está preso à pressa neurótica da cultura que nos cerca. Como podemos enfrentar o mal que existe? Compreendendo quem nós somos. Discernindo a realidade do mal, tanto dentro da igreja como fora. Tendo discernimento para compreender isso. Se colocando como testemunha fiel, proclamando a realidade e o juízo de Deus e compreendendo a difícil arte de viver o tempo da espera. Nós temos dificuldade de orar. Esperei pacientemente no Senhor. A minha oração desse pecador é:
esperei sem paciência, apressadamente, agoniadamente. Quero terminar a minha fala, meus irmãos, citando a nossa irmã lá do Labri, a Vanessa Belmonte, uma bênção de irmã, que escreveu um livrozinho bem pequenininho, que fala sobre viver no tempo da espera, uma coisa assim, no tempo da espera, eu acho que é esse o livrinho dela. Livrinho não, o livraço. A Vanessa nos ensina assim: porque viver é em grande medida esperar. Ter fé é também esperar. E esperar dói, mas a dor da espera não é a mesma de ficar parado e aguardar sem poder fazer nada. É, na verdade, mais parecido com a dor de uma semente que, escondida no solo, rasga a terra enquanto cresce. Não se esqueçam, nós somos a boa semente do Evangelho. Esperar é um processo, um movimento quase imperceptível, que gera um tipo de dor, de incômodo, porque as coisas levam tempo para acontecer e geralmente demoram muito mais do que gostaríamos para se realizarem. Deus os abençoe, meus irmãos, que o Senhor os guarde e que a sabedoria da parábola do joio, do trigo e da erva daninha possam produzir sabedoria e evangelho no coração de vocês. Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, nós estamos gratos a Deus pelo Teu amor em Cristo Jesus. Estamos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E te pedimos, ó Deus, que nós possamos experimentar dia após dia deste Evangelho, Pai. Que este Evangelho semeado em nós, ó Deus, e nós também, sendo a boa semente de Cristo Jesus no mundo, possamos, ó Deus, testemunhar, testificar, confrontar e julgar este mundo, ó Deus, pela obra da santificação que o Teu Santo Espírito faz nas nossas vidas. É verdade, Senhor, que muitas vezes o nosso coração é vacilante. Muitas vezes o nosso coração se envolve, ó Deus, com coisas deste mundo, com os prazeres, com as paixões, com as preocupações. E quantas vezes, ó Deus, isso nos rouba o Teu Evangelho. Mas neste momento, Pai, nós chegamos humildemente ao Senhor e pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, Senhor. Molda-nos no caráter de Jesus, para que possamos glorificar o Teu nome. É assim que nós oramos, em nome dEle. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.